blog Minha Vida Literária, e esse vídeo é mais um pro blog Livros e Fuxicos, onde eu tenho a coluna Fuxicando sobre Chiquilites. Cumpri mais um item do desafio Fuxicando sobre Chiquilites, e o item desse mês foi um título que chamou a minha atenção. No caso, eu li Segredos de uma Sapatólatra, da Beth Harbinson, que na verdade é continuação de Sapatólatras Anônimas, e eu só fui descobrir isso depois que eu comecei a ler o livro e que eu li mais atentamente a sinopse. Apesar desse livro ser continuação de outro, você consegue lê-lo perfeitamente e aproveitando muito bem a leitura sem ter lido o primeiro livro, como foi no meu caso. Isso porque aqui nós temos a história de 3 personagens diferentes e que não são as personagens do primeiro livro, então são histórias independentes. Aqui nós temos 3 mulheres, a Lauren, a Tiffany e a Abby. As 3 são mães e fazem parte da associação de pais e mestres da escola onde os filhos delas estudam. Em um final de semana, a banda da escola está participando de um concurso em Las Vegas e as 3 estão lá com os filhos e elas resolvem sair para se divertir à noite, cada uma separadamente, e elas acabam contraindo dívidas inimagináveis. A Lauren, ela acabou de se separar e enquanto ela está no bar, ela começa a ser cortejada por um rapaz e aquilo faz muito bem para a autoestima dela e uma coisa leva a outra, ela acaba indo para o quarto com o rapaz. E ela fica se sentindo muito bem, porque ela nunca fez aquilo na vida. Ela sente uma espécie de libertação, sente a autoestima dela lá em cima, porque ela se sentiu desejada por ele. Só que depois que tudo termina, ele cobra dela e ela descobre que ele era um garoto de programa e ela não tinha se tocado disso. Já a Tiffany, que é uma mãe exemplar, tem tudo sob controle, uma excelente dona de casa, uma excelente esposa, ela acaba gastando muito mais do que ela deveria em roupas, uma coisa que ela nunca fez na vida, e ela não consegue entender como ela surtou dessa maneira e gastou tanto dinheiro comprando roupa. E por último, a Abby, que é a mulher de um pastor, enquanto ela está em Las Vegas, ela acaba encontrando com um ex-namorado dela e que faz parte de um passado que ela tentou por todas as forças esquecer que existiu. E esse ex-namorado, depois de ter passado 13 anos na cadeia, o tempo em que ela praticamente reconstruiu a vida dela, a encontra então e começa a fazer chantagem com ela e exigir um dinheiro que ela também não tem. As 3 então, extremamente endividadas de uma hora para outra, sem saber o que fazer, recorrem à irmã da Tiffany, a Sandra, que é a protagonista do Sapatólatras Anônimas. E a Sandra dá para elas uma solução para tentar resolver o problema financeiro delas, algo que a própria Sandra fez no passado e que, pelo que eu entendi, acontece no primeiro livro, então. Ela sugere que as 3 virem atendentes de disque sexo para conseguir ganhar o dinheiro extra e pagar essa dívida monstruosa que elas contraíram. O primeiro ponto que eu achei interessante do livro é que, diferentemente da maioria dos chiquilites, esse aqui é em terceira pessoa, não em primeira. Mas mesmo sendo em terceira pessoa, você consegue acompanhar muito bem cada uma das emoções dos personagens, cada uma das coisas que elas estão vivendo. E você consegue se afeiçoar a cada uma dessas personagens. Outra coisa é que, por mais que a premissa do livro envolva essa questão do disque sexo, delas tentarem conseguir o dinheiro para pagar as dívidas, conforme a história vai se desenvolvendo, você vai vendo que esse não é o foco do livro. A dívida, que era a questão inicial, acaba, na verdade, sendo meio que um pretexto para as outras coisas acontecerem. Então você vai vendo que elas vão resolvendo outros problemas que não da dívida a partir do momento em que elas precisam se unir para conseguir ganhar o dinheiro. E aí você vai ter questões que abordam a maternidade, questões que abordam o casamento, questões sobre um passado conflituoso, enfim, são várias questões diferentes e não necessariamente relacionadas à dívida. Conforme então elas vão trabalhando no disque sexo, ganhando dinheiro, elas também vão ganhando mais confiança, mais liberdade, o que vai dando força a elas para lidarem com uma maneira diferente com os outros problemas que elas já tinham na vida. Outra questão também é que, embora ele seja um chiquilite com várias situações engraçadas, o livro é divertido, mas não é engraçado. Não é um daqueles livros, por exemplo, que você começa a ler e você dá gargalhada sozinha lendo. E pelo menos isso não aconteceu comigo. Mas é sim um livro divertido, com situações hilárias.
E foi uma leitura muito prazerosa, eu gostei muito da história, eu gostei muito das personagens, eu gostei do fato delas serem personagens mais velhas do que dos últimos chiquilites que eu andei lendo. Então eles trazem problemáticas diferentes dos outros chiquilites, trazem aprofundamentos diferentes, visões diferentes dos outros chiquilites. Não seja assim, nossa, que livro profundo e reflexivo, não é isso. Ele é sim um livro leve e divertido para você passar o tempo, mas ele teve um aprofundamento que eu achei interessante. Enfim, foi uma leitura bastante proveitosa que eu gostei muito e que eu recomendo pra vocês. Espero que tenham gostado, beijos a todos e até o próximo desafio. Esse vídeo é mais um pro blog Livros e Fuxicos, onde eu tenho a minha coluna Desafio. Esse mês eu cumpri. E esse mês... No caso, eu li o livro Segredos de uma Sapatão. Pra conseguir ganhar... Desculpa, amor. Conforme a história vai se desenvolvendo, você vai vendo que esse não é o foco do livro. Acho que eu nem fiquei com tanta vontade assim de ler o primeiro. É completamente feito um livro. Ai, vamos tô esperando aqui. Não senta na cama de novo, senão vai...